Nós já falamos por aqui sobre alguns grandes incêndios que marcaram a memória de muitos maringaenses. Mas houve uma madrugada que foi realmente intensa, devido à quantidade de ocorrências registradas e atendidas pelo Corpo de Bombeiros. E o mais impressionante é como esses eventos estavam conectados. Mas antes de apresentar essa história, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana e de graça, você recebe os nossos novos conteúdos. Posso contar contigo? E agora, querem descobrir o que aconteceu numa madrugada de setembro de 1975 e que tanto mobilizou os bombeiros de nossa cidade e que acabou de maneira trágica? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. O quartel do Corpo de Bombeiros, que fica bem aqui, na rua Benjamin Constant, na esquina com a Avenida Paraná e também a atual Avenida Guaíra, foi inaugurado em 31 de março de 1973, na época em que o primeiro-tenente Amaury Antonello era comandante da corporação. Um ano depois, o segundo-tenente Miguel Kifuri Neto assumiu o comando do Corpo de Bombeiros em nossa cidade. Apesar de estar instalado em um edifício moderno, a unidade contava com apenas 18 homens e carecia de investimentos para aquisição de equipamentos e veículos. Fato que norteou a atuação de Miguel Kifuri Neto, no sentido de ministrar cursos e treinamentos aos soldados, estudantes e a funcionários de grandes empresas. O foco era a prevenção e também as técnicas no combate a incêndios. E durante o verão, ele atuava para prevenir afogamentos. Pois bem, 1975 foi marcante para a população de Maringá e de todo o norte do Paraná. Na madrugada de 18 de julho, ocorreu a terrível geada negra, que destruiu grande parte dos cafezais e provocou uma crise econômica sem precedentes. Foi neste contexto que, em uma madrugada de início de primavera daquele ano, que o Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um grande incêndio no centro da cidade. Às 4h45 da madrugada da segunda-feira, dia 29 de setembro de 75, o alerta foi acionado para que os bombeiros combatessem as chamas que já atingiam cerca de 20 metros de altura. 15 bombeiros chegaram ao local e o incêndio já havia consumido um imóvel da Zona 1. Localizado na Avenida Brasil, número 3264, próximo à Avenida São Paulo, o prédio era construído em alvenaria e madeira, o que facilitou a propagação do fogo. Coube aos bombeiros somente a contenção das chamas e fazerem o trabalho de rescaldo. Naquele momento, o fogo ameaçava destruir as construções do lote vizinho, onde estavam instalados o Bar Seleto, a Discolândia, além das antigas instalações da Casa Universo, que há cerca de 15 dias havia se mudado para a Avenida Herval. No prédio incendiado estavam 2 estabelecimentos comerciais: a Relojoaria Pérola, de propriedade de Manuel Pedro de Lima, e a Drogaria e Farmácia Central, de Lázaro Claro da Silva, mais conhecido por Lazinho. Nos fundos do terreno havia outra construção que abrigava uma república, uma moradia compartilhada por estudantes e trabalhadores, muito mais comum à época, devido às dificuldades econômicas. Não houve pessoas feridas na ocorrência, mas o trabalho de guarnição não havia terminado. Poucos minutos após chegarem ao local da ocorrência, os bombeiros foram novamente acionados, desta vez para combater um incêndio em uma residência na Zona 7. Ao chegarem na rua Clementina Baceto, número 72,
o Corpo de Bombeiros se deparou com os escombros em chamas do que era uma casa em madeira. Com exceção do proprietário do imóvel, João Vaz Simões, que teve pequenos ferimentos ao tentar salvar das chamas alguns de seus pertences, não houve outros feridos. A residência ficava a cerca de 1.400 metros ao norte do local do primeiro incêndio. A correria foi grande, mas as ocorrências pareciam não ter fim. Vejam só, mal chegaram à casa incendiada de João Vaz Simões, na Zona 7, e os bombeiros foram acionados uma terceira vez naquela madrugada. Agora, para combater as chamas que consumiam um veículo Volkswagen Kombi, estacionado no posto Petrocafé, no quilômetro 130 da Rodovia do Café, próximo ao Clube Olímpico de Maringá. A equipe do Corpo de Bombeiros estava a cerca de 4.900 metros dessa nova chamada. E parecia ser ainda mais urgente. Afinal, segundo o comunicado, o veículo estava em chamas, colocando em perigo as bombas de combustíveis do posto e uma pilha de pneus que estava próxima ao incidente. Quando chegaram ao posto Petrocafé, os bombeiros viram um homem deitado no chão, inconsciente, ao lado do veículo. Imediatamente, eles fizeram os primeiros socorros à vítima e a levaram para o Hospital Santa Rita, na Praça 7 de Setembro. A vítima faleceu logo na sequência. Depois de amanhecer, os órgãos de segurança iniciaram as investigações para elucidar as causas daqueles incêndios e logo perceberam que havia uma conexão entre os três trágicos eventos. Segundo o que foi publicado nos jornais logo nos dias seguintes, Manuel Pedro de Lima, proprietário da relojoaria Pérola, estava com dificuldades financeiras e muitas dívidas. A imprensa, então, destacou que as investigações o apontaram como o causador dos incêndios. Os jornais também informaram que, depois de atear fogo em sua relojoaria, na residência de João Vaz Simões e em sua própria Kombi, Manuel Pedro de Lima ingeriu 1 litro de benzina, o que teria causado a sua morte. De acordo com o registro de óbito, Manuel Pedro de Lima era natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, filho de Antônio Pedro de Lima e de Maria Deonira da Conceição. O laudo da morte foi assinado pelo médico Ellington Borba Cortes. Além disso, as investigações também concluíram que João Vaz Simões era pai do ourives Antônio Simões, ex-funcionário da relojoaria Pérola, que havia movido uma ação trabalhista contra Manuel Pedro de Lima. Atualmente, no lote onde estava instalada a relojoaria Pérola e a drogaria e farmácia central, funciona a loja G, quase na esquina com a Avenida São Paulo. 3 incêndios ocorridos na madrugada de 29 de setembro de 1975. Aparentemente, apenas um turno de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, mas havia uma trama que conectava os eventos, resultando, infelizmente, na morte de uma pessoa. Você imaginou o desfecho dessa história? Então, compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.